Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários como sempre. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos pela marca de 50 mil inscritos. É uma honra aí poder produzir conteúdos e vocês estarem sempre participando, comentando, interagindo. Ainda tem bastante conteúdo para ser produzido aqui, né? Conto com todos vocês aí. Então, muito obrigado aí a todos os inscritos e também aos produtores de conteúdo parceiros que eu sempre cito aqui no canal. Então, para o tema de hoje aí, vamos falar sobre homens subestimados e o incômodo social que eles causam aí na sociedade. Já falando logo de início que eu sempre digo aqui, não só eu, mas outros produtores também, que a generalização se faz necessária para explicar determinados padrões, comportamentos e a média da população. E sempre ressalto que existem exceções para praticamente quase tudo que eu falo aqui, né? Algumas coisas vão ser bem do DNA do ser humano mesmo, é um tanto quanto imutável, tá no sistema operacional de cada um, mas tudo aquilo que envolve a cultura, as relações sociais, vocês vão encontrar e vão observar exceções para diversos comportamentos. Então, só que o pessoal no Brasil tem muita mania de que quando você explica um comportamento mais padronizado, mais de massa, para ela falar, não pode generalizar assim. Só que você, toda vez que tem que ficar falando, existe exceção para isso e tudo mais, você acaba não explicando nada. Porque sim, vão existir comportamentos que vão desviar da regra, mas a exceção existe justamente para explicar a regra. Então, por exemplo, aqui nós falamos dos casais disfuncionais que vocês veem aos montes, tanto pela alta taxa de divórcio, quanto casais que vivem em pé de guerra, que não separam por questões de financiamento imobiliário, por questões de filhos, mas também aqui no canal é dito que existem canais que são funcionais, que vivem em harmonia e que são felizes. Por mais que assim, é um tanto quanto senso geral aqui, que a maioria, pelo que está vendo no Brasil afora, aí, são casais exceções, a minoria. Porque hoje em dia relacionamento aí, na verdade, relacionamento sempre foi complicado, mas hoje em dia você tem alguns fatores que aceleram que o relacionamento fique mais escancarado e mostre o quão ruim está sendo. Mas no tema de hoje aí, sobre essa questão dos homens subestimados, é uma generalização que as mulheres elas fazem de maneira correta, sim, tá? Sejamos justos aqui, as mulheres elas subestimam a maioria dos homens em questão de inteligência emocional, porque aquilo que o Coruja sempre fala, nós homens fomos programados para sermos betas. Então assim, desde o cara, não interessa se o cara é bonito, se é feio, se é rico, pobre, alto, baixo, se ele está imerso na Matrix ou se ele despertou dela, existe ali uma programação biológica de querer passar o gene para frente, onde nós homens temos uma certa fraqueza com mulheres, principalmente mulheres muito bonitas ou que a gente tem algum apego ou teve algum apego no passado emocional. Então, um homem ele gosta, ele ama a integralidade física da mulher. Ao passo que a mulher já tem, justamente na questão do óvulo ser mais custoso para produzir, questão de proteção, etc. Acaba que a mulher ela negocia mais a atração dela, por mais que algumas vezes ela vai sentir alguma atração física muito forte por um sujeito bonito, aquilo que nós já cansamos de falar aqui no canal. Mas via de regra, a mulher ela procura mais proteção, provisão e tem o amor da mulher tá mais para a prole do que para o marido ou namorado, sem sombra de dúvidas. E nem o amor para a prole é tão incondicional assim quanto o senso comum fala, mas isso é tema para outro vídeo. O Coruja está destrinchando isso aí no momento, tá trazendo aí à mesa alguns comportamentos mais darks e mais obscuros das mulheres. Então, se você observar aí essa questão das mulheres, elas submeterem que todos os homens, principalmente as mulheres bonitas, vão cair aos encantos delas, tem um lastro forte na realidade, que é justamente pelo fato de ter essa programação biológica dos homens sempre serem os mais manginas e betas possíveis e também deles exercerem seu comportamento. Um pequeno número de homens são espertos ou usam a lógica ou tentam respirar quando são atingidos pelo dardo da vontade, como diz o Guilherme Vick, ser atingido por aquela feminilidade extrema, por aquela beleza estonteante e você, em algum momento, você vai ficar ali um tanto quanto desnorteado, só que depois você volta ao seu normal e você pensa logicamente. Então, só que a maioria não faz isso. A maioria dos homens são emocionados, eles ficam loucos, eles ficam românticos, ficam apaixonados, ficam bobos, eles acabam cedendo. E as mulheres, quando lidam com homens que não são assim, que conseguem ali, de certa forma, escapar dos encantos e do charme feminino aí, né,
desse dardo poderosíssimo que é a beleza feminina, elas ficam tanto quanto sem saber o que fazer. Eu tenho observado alguns comportamentos aí que as mulheres elas têm um comportamento padronizado para tentar fisgar homens que elas têm algum interesse ou então caras que elas vê como um possível posto de estabilidade, aqueles caras talvez de classe média alta, algum cara concursado, algum cara aí que elas possam ver que chegou perto dos 30 ali agora vai querer dar aquela sossegada. E enfim, como a maioria dos homens acaba caindo, por exemplo, quando a mulher fala, ah, eu tenho pós-graduação, né, ou ela compartilha que fala tal língua, ou que já leu tal livro, né, vai ver o livro que a mulher fala que leu lá é A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, né. Então esse tipo de coisa aí. Mas os caras, na cabeça dos caras, é a mesma coisa que ler um Dostoiévski, né? Do Gadão. Eles acham que tem o mesmo valor, né? Livros que são esse tipo de livro aí que é pra você ter algumas sacadinhas aí de coisas cotidianas da vida. O pessoal acha que é do mesmo calibre de um Machado de Assis, um Dostoiévski, dos maiores escritores aí da humanidade. Então, só de ter falado, ouvir a palavra livro, o cara muitas vezes ali pra manjar vai falar, nossa, como você é inteligente. E também tem aqueles caras, e aqui no Brasil isso acontece muito, né? As mulheres que têm aquela conversão ao protestantismo mais tardio, até mesmo ao catolicismo, e acabam ali mostrando que são de Deus e etc. E os caras eles ficam, nossa, então é mulher de igreja, é mulher para casar, é mulher que não gosta mais de festa, mas curiosamente esse tipo de comportamento feminino acontece por volta dos 30 anos. Por que será, né? Dificilmente você vê alguma mulher muito bonita com 22, 23 falando tanto de igreja, né? Não tô falando, novamente, existe exceção, vai ter uma ou outra Stacyzinha aí novinha nas igrejas, vai, mas a regra é que é depois dos 30 que a mulher vira conservadora, vamos dizer assim. Aí começa a falar de Bolsonaro e que é de direita e não sei o que, e os caras caem. Né? Então, assim, as mulheres elas fazem isso, elas não estão. Quando elas acham que os homens são tontos, elas estão certas, mas tem um porém, nem todos os homens são tontos. A maioria esmagadora mas tem uns que não são. E elas agem assim, da mesma forma que elas agem com o cara de QI 90, o chimpa, elas pegam um cara de QI 130, 135, aí elas realmente acham que vão. E quando eu digo QI 130, 135, eu não tô falando de nenhum geek, não. Tô falando de algum cara com QI muito elevado, com uma inteligência social muito forte, que tem ali alguma presença, que tem alguma beleza. Caras que são potenciais namorados, tá? Não tô falando dos nerd bobão aí que são blue pill, não, tá? Então tô falando aqui de caras com uma inteligência muito avançada, mas com habilidades sociais e beleza física. Então elas repetem esse comportamento aí. Eu tenho um certo imã para mulheres. Alguns caras aí têm imã para mãe solteira, outros para borderline. Ultimamente eu tô numa fase que algumas mulheres aí, algumas Stacy's aí tardias, né, as BMW velha, né, aquelas mulheres de 30, 32 anos aí, estão me vendo como um possível alvo aí. Eu recebo alguns directs, algumas conversas, algumas reações às stories aí de vez em quando, né, que de mulheres bonitas, sim, né, mas com 32, 31 anos aí, que daí começa a conversar, e, enfim, quer puxar um papo mais intelectual. E é engraçado a noção daquilo que é intelectual para a mulher é algo bem questionável, bem debatível, como diz meu amigo Epifania, Epi para todos aí. E eu fico só observando, né, esse tipo de comportamento aí, porque eu sei que ela tenta fazer isso com outros caras aí que são possíveis alvos também aí de mozão para elas, né, principalmente agora que tá esfriando o inverno, provavelmente vai vir rasgando no Brasil, assim espero. Até porque vai se engatar, além de eu gostar de frio, eu gosto muito também de ficar vendo o comportamento da mulherada no inverno, principalmente junho, dia dos namorados. O tanto de estímulo e recompensa que é jogado no ambiente, principalmente no Instagram. Mas vai chover vídeo aqui pra vocês no canal, vai ter muito insight pra vídeo, fora os comentários aqui dos inscritos também, que servem de inspiração pra muito vídeo. Então, as mulheres elas têm isso de querer ficar falando, contar alguns feitos delas, sejam universitários, culturais, viagens, experiências religiosas, maneiras como elas veem as pessoas, enfim, a visão delas da história, né, se tem uma visão mais liberal, mais marxista, querem falar de economia, né, e você vê assim, lógico, existem algumas mulheres intelectuais, sim, existe uma ou outra que você vai ter uma conversa profunda aí, já falei disso, sobre literatura, etc. Sim, existem realmente algumas mulheres intelectuais, mas a regra é jargões clássicos, tá? Os típicos jargões aí de piadinhas, enfim, aquela cultura bem
que são, eu sempre falo da elite paulistana, que a elite paulistana, né, como a sociedade ela ficou mais burra, os conservadores acham que a sociedade ficou mais degenerada em termos morais e sexuais. Não, estão completamente errados nisso. E os conservadores mais inteligentes sabem disso. A sociedade ela ficou mais burra mesmo, porque degeneração sempre teve, tá? Então, a elite paulistana, como ela é um dos nortes aí do Brasil, ela ficou bem burra também, né? Hoje o cara da elite paulistana ele vai para uma Croácia da vida, enfim, para uma Sérvia, ele não tem nem noção que aquilo é uma antiga Iugoslávia, da questão da guerra nem nada, né? O cara vai, ele pisa muitas vezes em lugares aí que foram epicentros de grandes acontecimentos da história, e o cara tá indo lá para tirar, não tem problema nenhum tirar foto, colocar no Instagram, a parte do turismo, da diversão, né? O problema é que o pessoal, eles, é, o brasileiro que tem algum acesso à cultura hoje, ele não sabe mais dosar a questão da futilidade, da diversão e das coisas banais com a coisa séria. Então eu vejo muitas das mulheres acabam imitando esses comportamentos aí, né, de falar de alguns filmes, algumas séries, de querer expressar algumas opiniões aí de assuntos alternativos e você vê que elas estão falando sempre a mesma coisa. E com a maioria do gado vai funcionar, porque o homem médio brasileiro, mesmo tendo dinheiro e alguma beleza, é muito burro, né? O brasileiro médio é muito, muito, muito burro mesmo, né? Na verdade, o mundo todo tá mais burro, tá? Mas o brasileiro tá especialmente mais burro. Então acaba que os caras acabam caindo, né? Acabam caindo e cai mesmo, tá? Uma coisa é você ser um cara mais intelectual e assim, você às vezes quer uma relação casual ali, você fingir que tá caindo. Eu já fiz isso um monte de vezes, não vou mentir pra vocês, né? Tinha até uma comunidade no Orkut que era finge ser burro pra me enturmar com a galera, e ó que eu não sou nem um gênio aí, né? Eu sou um cara que às vezes observa um pouco mais que os outros não tá vendo. Então assim, eu já fiz algumas vezes de fingir alguma, é que nem o Epifania fala, né? Na vida, não é que a gente é um personagem aqui no YouTube. Na vida real, a gente, às vezes a gente acaba tendo que ser um personagem. Às vezes eu sou muito mais eu aqui conversando com vocês aqui, né, do que na vida real. Porque na vida real você tem que fingir que você é um NPC, muitas vezes, né? Você tem que fingir que você é um gadão e, enfim, né? Não ficar entrando em debatezinho de Lula e Bolsonaro, esse tipo de parafernália aí, e seguir a vida. Às vezes ali, como você às vezes só quer expelir o líquido fecundante, você acaba concordando, e, enfim, né, e acaba seguindo o baile. Então, as mulheres elas vão continuar com esse comportamento, porque a maioria dos caras acaba se iludindo com qualquer frasezinha diferente ou algum feito que a mulher conta, como eu disse anteriormente. Só que as mulheres elas pecam, achar que todos os caras são burros, né? Elas vão lidar com alguns caras que de fato não, sabe, não vão cair nesse papinho delas, entendeu? E o cara às vezes ou vai, se o interesse físico for muito forte, ele vai prosseguir a conversa para acabar tendo relação casual e depois vai descartar, ou então se ele já vê se aquilo for suficiente para broxar ele vai cair fora. Entendeu? O cara não vai ficar perdendo tempo, não vai ter paciência para essas conversinhas de baixo nível, né? E o engraçado é que essas mulheres, várias delas são intoxicadas, né? São contaminadas com a síndrome de Dunning-Kruger, que elas não têm noção que são burras, mas acham que são inteligentes, né? Eu fico pasmo. Esses tempos eu tava até conversando com uma guria que trabalhava numa agência de modelo, hein? Não parecia CGP, não boto minha mão no fogo, apesar que meu faro é bom pra isso, essa parecia ser modelo raiz mesmo, aí, por incrível que pareça, ainda existem, tá, pessoal? Existem modelos aí que não fazem o servicinho pago, que são aquelas modelos raiz mesmo, mas a maioria delas aí tá em agências do Chile, tá em outros lugares aí, tá? A G pesada geralmente é pra Dubai, tá? Então isso aí eu posso fazer um vídeo parte 2 falando dessa vida híbrida aí. Eu tava conversando com uma guria que aparentemente, na verdade ela me enganou bem, né? Inicialmente não parecia ser uma guria burra, mas daí a hora que começou a falar, disse que não gostava muito de lei, não sei o que. E aí a hora que ela falou, meu amigo me emprestou um livro, falou que leu Pai Rico, Pai Pobre. Não tem problema nenhum você ler Pai Rico, Pai Pobre. O problema é justamente que as pessoas que lê esse tipo, a maioria das pessoas que lê esse tipo de livro, tem dois tipos de pessoa que lê esses livros que eu sempre critico aqui, né? Esses livros de best-seller aí de gente que acha que vai ficar rico na internet aí, né? Esses Pai Rico, Pai Pobre, o do Sutil Arte de Ligar o Foda-se, Segredos da Mente Milionária, enfim. Tem dois tipos de pessoa que lê esse livro. A pessoa que lê isso aí, que sabe que é uma mistura de besterol pra ter algumas sacadinhas ali, que pode ter uma ajuda ou outra, pra você saber alguma coisa de investimento ou outra, que lê como leitura ali de segunda, terceira mão, algo do tipo, né, que é como se você fosse ler uma biografia, às vezes, de um cantor, de um esportista, mas muitas vezes você vai aprender até mais na biografia do que esse tipo de livro. Quem é que sabe que são livros ali de sacadas, né, e não um livro de formação, de imaginário ou algo do tipo.
E tem as pessoas que lê isso aí, que a maioria das pessoas que você postando no Instagram, que acha realmente que é literatura pesada, que eles são intelectuais por lerem isso. Né? Esse é o tipo de leitura assim que é igual você assistir uma pegadinha do João Kleber, a futilidade que você gosta lá e tudo mais, você faz na tua casa pra dar risada, não sai contando pros outros isso aí como se fosse uma vantagem intelectual. Né? Isso entra como na dose ali de coisas paralelas. Eu já disse que cada um faz o que quer da vida, etc. Mas não dá pra gente colocar um senso de medidas e proporções e colocar isso como algo intelectual, não. Então, e essa mulher que eu tava conversando, a modelo, né, de São Paulo, e se fosse com qualquer outro gadão ali, o cara fala, nossa, então você é inteligente, lê, e o cara realmente acha isso, tá? Porque os homens, como quase ninguém lê no Brasil, os caras não têm noção nenhuma disso aí. Então, pra gente entrar na reta final do vídeo aí, quando alguma mulher, principalmente as que passaram dos 30, começarem a vir conversar com vocês, vocês vão notar que já há um interesse em uma monogamia, um namoro, um relacionamento mais sério de longo prazo. Elas vão tentar contar vantagem desses feitos aí, que são feitos medíocres, tá? E medíocres aqui não tô nem falando no sentido pejorativo, mas que tá na média, que é o que o brasileiro, principalmente de classe média, faz, né? Nada extraordinário. E elas vão subestimar vocês, tá? Elas vão subestimar vocês, achando que vocês estão no nível delas. E se você tentar red pilar ou algo do tipo, ou dar uma de intelectual, às vezes nem vale a pena. Porque a mulher, a pessoa que ela não é, que ela é meio burra, ou que tá bem mediana em nível intelectual, ela acha que o inteligente é burro, ela não tem noção do que é inteligência. Então não adianta a mulher vir com um livro de Caio Carneiro pra você, de Seja Voda, e você querer colocar Tolstói na cabeça dela. Não vai dar certo, entendeu? Você não vai ganhar nada com isso. Você conversa Tolstói com teus amigos lá, intelectuais, com cara, sei lá, conversa com outra roda. Né? Se o seu interesse é apenas relação casual, você vai ter, o que o Coruja fala, sempre vai ter que jogar o jogo. Você vai ter que jogar o jogo, escutar um monte de água, enfim. Talvez vocês encontrem alguma futilidade, alguma besteirinha que vocês gostam os dois dar risada junto e segue a vida. Tá? Então, a Honk Pill, isso aí também faz parte da Honk Pill. Né? Você ignorar algumas coisas aí, fazer algum outro programa de gado, porque o instinto vai falar mais forte. Né? Então, a não ser se você for um Volcel ou algo do tipo, ou estiver morando no meio do mato, a regra é mais ou menos essa. Mas fique sempre atento a isso, tá? Que vocês, na maioria das vezes, vocês vão ser subestimados pela inteligência aí, de vocês pela maioria das mulheres, beleza? Um forte abraço a todos, meus amigos.